intersexualismo, transexualismo e mudanças de polarização sexual em face da reencarnação, homossexualismo. Cada um desses títulos deve ser conceituado para a compreensão adequada dos mecanismos a que estão submetidos. Nas descrições, estudos e artigos sobre a temática em questão, existem indevidas apreciações que levam a incompreensões e a uma abordagem destoante. O próprio intersexualismo apresenta interpretação variável por muitos daqueles que tratam do assunto. Devido a essas variações e nuances, devemos diferenciar esses títulos, a fim de mais bem situar a questão. Quando falamos de intersexualismo, devemos entender como sendo o indivíduo que desde o nascimento apresenta a genitália ambígua, de modo a exigir cuidadosa pesquisa na definição do sexo. Nesses casos, quase sempre há alguma predominância de fatores em determinado polo sexual que contribuem na avaliação e definição sobre o sexo. É o que também poderíamos denominar de pseudo-hermafroditismo, porquanto o hermafroditismo significa a existência de órgãos reprodutores de dois sexos em potencialidades idênticas num determinado ser. Seria o chamado andrógeno. O transexualismo deve representar todo aquele caso em que o corpo está perfeitamente definido ao lado da genitália na faixa masculina ou feminina. Contudo, o arcabouço psicológico não corresponde à realidade física. É o que se tem observado em certas estruturas masculinas com atitudes, tendências e emoções tipicamente femininas, ou organizações femininas com a psique masculina. No homossexualismo, teríamos os casos típicos de desvios patológicos em que os indivíduos procurariam atender às solicitações sexuais com o parceiro do mesmo sexo em atitudes ativas ou passivas. Sobre esses 3 capítulos, preferimos conceituar o intersexualismo e o transexualismo como desvios com inexistência desarmônica de prática sexual física. No homossexualismo, entretanto, haveria a prática sexual deformada, com todas as sequelas doentias para o psiquismo. Devemos compreender também que os desvios psicológicos do intersexualismo e transexualismo comumente podem oferecer campo propício a deságues patológicos na organização sexual periférica, com absorção das desarmonias para a estrutura da alma ou do inconsciente. Qualquer dessas faixas de divergências sexuais traduzem um bem dirigido e transcendente processo que, por motivos compreensíveis, busca, principalmente às expensas das dolorosas solicitações emocionais, o equilíbrio da totalidade da psique. É realmente na colheita das dores, essencialmente de caráter moral, pelas deformações na organização sexual, que o espírito ou zona do inconsciente pode propiciar as correções necessárias para as deficiências que estão situadas na profundidade do psiquismo. As deformações de periferia, situadas na zona consciencial, são resultado iniludível das distorções e desarmonias que um determinado espírito carrega, necessitando quase sempre tempo bem expressivo para seu equilíbrio. Algumas vezes haverá necessidade de transferências do desvio psicológico sexual para outras etapas da vida física, reencarnação, onde outras personalidades corpóreas estariam mais propícias à absorção de modo integral daqueles desvios. Estamos tratando de alguns desvios sexuais. Entretanto, o mecanismo em pauta refere-se a todas as áreas de processamento da vida. O espírito, ou zona do inconsciente, apresentando estruturas desarmônicas em suas fontes, encontrará no corpo físico a tela específica das manifestações de suas energias. A organização física funcionaria como exaustor e como tela de filtragem e fixação,
também colheria as dores decorrentes pelo mecanismo destoante. Só um pensamento dessa ordem, embora se ache desenvolvido nos arraiais da filosofia e da metafísica, e com alguns translados para o terreno científico, daria o estofo necessário para a compreensão do tema. Não se pode, de sã consciência, tentar a abordagem de tão profundos conceitos na exclusiva tela periférica do corpo físico e numa vida reduzida de aproximadamente 65 anos. A desenvoltura dos fenômenos psíquicos é de imensa consequência para ser abordada no restrito espaço de uma única vida corpórea entre o berço e o túmulo. A ciência tenta, na sua constante labuta e pesquisa, esclarecer muitos ângulos da vida. No caso dos desvios sexuais, por envolverem grande parte das forças criativas, a ciência fica como que embaraçada em suas possibilidades devido à abordagem em posição exclusivamente periférica ou do corpo físico. Este, em última análise, será a tela de manifestações a traduzir a consequência externa do processo.